programa de hoje vamos conhecer o SUV mais potente do mundo, o Aston Martin DBX 707. E ainda o Chevrolet Bolt EUV, uma minivan elétrica com jeitão de Meriva aventureira. E a nova geração do BMW X1, um dos carros mais vendidos da marca e que até é fabricado no Brasil. Seja muito bem-vindo, você está no programa 4 Rodas e eu sou o Henrique Rodrigues. E como você bem deve ter percebido, hoje nós teremos 3 SUVs bem diferentes no programa. Bom, o SUV mais extraordinário é esse primeiro. Até outro dia, o Aston Martin DBX 707 era o SUV mais rápido do mundo, só que seus principais rivais se atualizaram e conseguiram emparelhar com ele no tempo de aceleração. Só que nenhum desses carros consegue se equiparar ao luxo dele. E eu vou te mostrar como isso é possível. Essa é uma ocasião especial e acho que eu preciso estar vestido à altura. Então vamos lá, rapidinho. Pronto, agora sim, com vocês, Vossa Majestade, o Aston Martin DBX 707, o SUV mais potente e que também está entre os mais rápidos do mundo. O mérito dele, porque ele foi o primeiro a chegar à marca dos 3,3 segundos de 0 a 100 km por hora. Sabe aquela história de as fabricantes de superesportivos terem SUVs para ajudar a pagar as contas? Isso deu muito certo com a Porsche, com o Cayenne, com a Lamborghini, com o Urus. São os carros mais vendidos dessas fabricantes. E é justamente o Lamborghini Urus o principal rival do Aston Martin DBX, que também está ajudando a Aston Martin a pagar as suas contas depois de um longo e tenebroso inverno, passando de mão em mão, era da Ford, passou para fundos de capital asiático, enfim. Hoje ela está até com participação da Mercedes-Benz, isso está fazendo muito bem a ela. E essa daqui é uma versão que ainda leva a disputa com o Lamborghini Urus muito mais a sério, principalmente na pista. Porque ele era mais rápido que o Urus até o outro dia e agora o Urus só conseguiu empatar com ele. Se o DBX convencional tem 550 cavalos, convencional naquelas, né? 707 é justamente a potência que ele gera aqui. É um V8 4.0 biturbo. Não se deixe distrair por essas torres de amortecedores toda feita de alumínio, essas barras de alumínio. Não se deixe distrair como eu estou distraído, mas esse motor aqui, se você não está reconhecendo, é o motor da Mercedes, que equipa os principais carros da AMG na atualidade. Aquele motor que veio lá no AMG GT, já foi atualizado, está nos 63, no G63, no GLE 63, em todos eles. Só que ele é enviado, né, da Alemanha para o sul do país de Gales, onde esse carro é fabricado, e aí a Aston Martin dá o seu talento, manualmente, artesanalmente. O que é esse talento? Eles mudam o coletor de admissão, mudam o coletor de escape. Os dois turbocompressores que estão aqui são gêmeos, eles têm enrolamentos para o eixo do turbocompressor para reduzir a inércia, que lá na frente serve para reduzir o turbo lag. A AMG não faz isso e a Aston Martin faz porque tem seu custo, né? E aí no final, esse motor ele é inspecionado, né? Que todo o serviço é feito à mão e ele é inspecionado na fábrica, nesse caso aqui pelo Sir Rick Jones. Parabéns, belo trabalho. O resultado são os 707 cavalos e 91,8 kgfm de torque. É muita coisa, são 157 cavalos e 20,4 kgfm a mais do que a versão de entrada do DBX, que já é mais potente que alguns AMG com esse mesmo motor. Ah, mas a AMG está sendo muito benevolente nisso, liberando o motor, a tecnologia, seu câmbio para a Aston Martin? Não, tem uma contrapartida. A AMG já foi dona de 20% da Aston Martin, hoje está em 10%, porque o Lawrence Stroll tem seus quase 30% de ações, a Geely tem mais 17%, o governo da Arábia Saudita tem mais 17%, tem uma negociação boa aí, e a AMG está com a sua parcela de ao redor dos 10%, ainda com o fornecimento de motores e câmbio, tecnologia,
e vem dando muito certo, né? Como toda essa cavalaria precisa respirar, o DBX 707 tem um grade maior. Ela aumenta aqui para baixo e fica mais larga, mas sem perder o formato tradicional da Aston Martin de décadas, né? Ainda tem tomadas de ar laterais maiores, esse spoiler, esse aplique aqui de fibra de carbono. Inclusive fica um alerta. Tudo que você vê nesse carro que parece fibra de carbono, de fato é fibra de carbono. Bem feita e bem leve, como é de se esperar. Ainda tem o logotipo preto, todos os logotipos desse carro são pretos. E os faróis, embora eles mantenham o formato do DBX convencional, eles têm uma assinatura de LEDs específica para essa versão. O ar que é admitido por essa grade enorme, ele tem seu próprio caminho. Ele pode sair tanto pelas saídas de ar no capô, quanto por aqui. Ele faz esse movimento e sai por essa espécie de guelra aqui na lateral. E tem mais, porque também tem a tomada de ar para as rodas. Passa o ar através de um radiador, o intercooler ali na frente, e acessa o conjunto de freios, que são discos carbonocerâmicos perfurados, com tudo que você precisa para parar uma máquina de 2 toneladas, 245 quilos. É pesadão. Até mesmo por isso, a Aston Martin diz que o desempenho máximo desse carro é alcançado com essas rodas de aro 23, porque o padrão do carro é de 22 polegadas. Isso faz tanta diferença assim, para o brio do carro, que aqui no Brasil essas de 23 polegadas são praticamente de série. Ninguém teria coragem de limitar o desempenho de um carro desse aqui por causa das rodas, não é mesmo? E aí é aquilo, né? Tem pneu Pirelli P0 para gastar, fibra de carbono, mais fibra de carbono aqui na saia. E a porta também tem suas particularidades. Por exemplo, eu tenho que apertar aqui para a maçaneta sair, ela não é automaticamente retrátil. E quando você abre, você vê que esses vidros laterais duplos, bem mais refinados, né, garantem mais silêncio a bordo, eles não têm moldura. Então ele tem que também ter uma rigidez estrutural, digamos assim. E tudo para deixar o carro mais bonito e mais próximo, claro, do mundo dos super esportivos. E além dessa porta envolver todo o chassi, até lá embaixo, tem um detalhe especial que é o soft closing, ele suga a porta. E tem outro detalhe que eu preciso te mostrar na porta traseira porque é mais fácil. O que faz o movimento da porta e o que mantém ela em qualquer posição que você queira é, na verdade, um sistema de pistão a gás, como as fabricantes fazem em super esportivos, quando tem aquelas portas abrindo para o lado, em forma de tesouro, enfim, é sempre um pistão a gás que faz esse movimento. Não é aquela molinha, aquele bracinho metálico que depois você tem que botar um lubrificante para não fazer rangido, não. Em super esportivo é pistão a gás. O dia que a gente tiver um super esportivo aqui para mostrar em vídeo, eu te mostro. E essa traseira, eu acho que ela consegue fechar a conta, né, do que é um SUV Aston Martin, porque ela consegue dar proporção de volume necessária, né, que é obrigado a ter por conta de uma traseira maior, de um carro 4 portas que não é o Aston Martin Rapide, mas ainda tem elementos que são funcionais e exatamente com os mesmos princípios de design dos esportivos da Aston Martin, que é o caso desse aerofólio forjado na tampa do porta-malas, com o desenho das lanternas bem estreitinhas, assim, acompanhando essa linha, e que é totalmente funcional, porque esse aerofólio superior, ele canaliza o ar para cá. Tudo nesse carro é pensado para a aerodinâmica dele ser melhor, para proporcionar, de fato, o desempenho que ele busca. Tanto que a versão DBX 707 tem essas saídas de ar ali, também para canalizar o calor do freio traseiro para trás. E ainda tem as 4 saídas de escape e todo esse bloco inferior na traseira que é totalmente funcional. É um extrator funcional, é tão raro ver isso num carro,
mas esse extrator ele tem um princípio aerodinâmico, ele tem uma justificativa aerodinâmica. Tanto que ele tem um aerofólio para ele aqui embaixo, um outro apêndice aerodinâmico para canalizar o ar. Então o que acontece? O ar que vem lá de baixo, ele é canalizado para cima, o daqui também, e você diminui o turbilhonamento de ar aqui atrás, melhorando um pouco a forma como o carro rompe o ar. É um pouco complexo, mas necessário. Você consegue identificar esse carro como um Aston Martin, mesmo ele sendo tão alto, tão grande e tão parrudão. Bom, e aqui um porta-malas que você espera de um SUV grande, né? Também se espera que ele tenha abertura elétrica. São 638 litros de capacidade, mas tem um pequeno detalhe. Deixa eu tirar o tampão para você ver. Esse tampão é de couro, tá? E tudo que você vê lá dentro que pareça couro, saiba que é couro natural. Vou colocar aqui rapidinho. Você consegue ampliar esse porta-malas por esse botão aqui. Ele rebate eletricamente o banco. Aquele ali está um pouco para trás, então impediu de cair, mas enfim. Fica tudo plano e você consegue 800 litros aqui. E ainda tem um outro botão, que é a suspensão a ar. Vai descer a traseira do carro para facilitar o carregamento de alguma coisa aqui. Eu imagino que um comprador de DBX não vai querer carregar um fogão aqui como faria um dono de Fit, porque tinha um espaço grande. Mas, caso haja necessidade de carregar caixas de champanhe, é só fazer isso que facilita, melhora um pouco o esforço da sua lombar. Como também é incomum que um esportivo tenha um step, no caso aqui de uso temporário, com as ferramentas, a bomba de encher, e é muito comum que no Reino Unido chova, qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento, o carro ainda vem com um guarda-chuva aqui no porta-malas da Aston Martin, feito na Inglaterra, que vai te ajudar lá na ferramenta naquela hora de estar ali apertando o pneu, carregando o step, ou até no sol, né? Aqui não é Reino Unido, então acho que eu já posso tirar esse paletó, né? Vamos lá pra dentro agora, conhecer como que é o DBX lá dentro? Sendo um carro com 5,4 metros de comprimento e 3,6 metros entre eixos, o que se espera é que ele tenha um bom espaço interno, né? E ele tem. Isso aqui é um espaço ideal, sei lá, sobra espaço para minha cabeça, sobra espaço para minha perna, tenho tudo que tenho direito aqui atrás, tem a saída de ar-condicionado na coluna, tem saída de ar-condicionado aqui no meio, tem comando de uma zona, não são duas zonas independentes, mas tem uma zona de temperatura para cá, só para trás, tem bancos aquecidos, bancos ventilados também, e ainda tem um curioso comando de abertura, destravamento das portas. Deve ser por causa do 007 estar sendo levado para algum lugar e ele consegue destrancar e sai. Aston Martin, né? Carro do James Bond. Mas dá pra ver aqui, né, que tudo é couro no teto, na coluna, na moldura do vidro, na moldura da tampa do porta-malas. Tudo é couro. Tudo. Menos esse cromadinho aqui, esse brilhante meio fosco aqui, que aí sim é plástico. E aqui também é plástico, mas tem um acabamento legal. Mas couro, e todos esses pontinhos azuis aqui, mais afastados, são feitos à mão. Trabalho artesanal para fazer isso aqui. Eu não consigo fazer furinhos assim seguidos na mesma ordem, não. Não consigo nem cortar um papel reto. É trabalho de artesão mesmo. E ainda tem os bancos, dá pra ver aqui, que também são de fibra de carbono. É bem impressionante. Ah, tem porta USB? Tem duas portas USBs aqui, convencionais, mas tá tudo bem. E ainda tem o apoio de braços aqui com porta-copos, mas tudo bem. Um Corolla tem isso. O extraordinário desse carro aqui são outras coisas, outros aspectos, em especial a atenção ao acabamento. Até isso aqui é couro. Essa cabine é aquela mistura de tradição, luxo e tecnologia, com mais tradição e luxo do que tecnologia propriamente dita. Tecnologia, digo, no contexto mais atual. Você vai entender por quê. Mas antes de mais nada, eu preciso te esclarecer que essa configuração desse carro é a pintura azul plasma blue,
o interior preto com costuras azuis, as rodas aro 23, tudo isso é parte de um pacote de lançamento da Aston Martin, do Aston Martin DBX 707. É o carro das fotos de divulgação, das peças, enfim. Todas as concessionárias receberam um desse para test drive, para divulgação do carro. Ainda assim é possível configurar o carro exatamente do jeito que o cliente quiser. Essa fibra de carbono aqui, por exemplo, é um opcional. Pode ser até uma fibra de carbono de outra cor, se o cliente quiser e quiser pagar por isso. Bem, cada um com o seu gosto, né? Você faz a configuração que você quiser, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas esse negócio da tradição acaba pesando um pouco no carro. Por exemplo, a tradição da Aston Martin manda que os botões de seleção do câmbio sejam aqui em cima. Então PR, ND, botão de partida do motor, tudo aqui em cima. Não é exatamente ergonômico, mas era assim, eles mantiveram e vai ficar assim até alguém resolver mudar. Beleza? Beleza. Borboletas de fibra de carbono aqui atrás do volante, fixas. Se a McLaren e a Aston Martin fazem assim, quem vai criticar, não é mesmo? Pois é. E assim, você está trocando as marchas aqui, você tem o controle do câmbio aqui. Ah, eu quero mudar para o modo manual e que fique no modo manual. Aí você vem aqui embaixo. Tá em outro lugar, tá junto com o comando giratório dos modos de condução. Você aperta aqui, entra no manual e aí você comanda o câmbio do seu jeito. Também aqui do lado, comando de endurecimento dos amortecedores. Você tem dois níveis de ajuste, tem o normal, o esportivo e o esportivo plus. Aqui desliga o start-stop, uma coisa que sempre é bem-vinda. Aqui estacionamento, pisca-alerta, ligar a tela da central, desligar, o ronco do motor deixar mais encorpado, assistente de faixa. Um assistente que na verdade é um alerta de saída de faixa, ele vibra a direção, ele não corrige a direção. Mas ele tem pelo menos o sensor de ponto cego no retrovisor. E aqui um ajuste da altura da suspensão. Pneumática você consegue nivelar. Ah, quero controlar o som. Tem um ajuste giratório aqui. Ah, quero usar central multimídia. Aí você vem... Não, a tela não é touch. É uma interface eletrônica talvez de uma geração atrás nos Mercedes. Até porque esse carro ele estava meio que pronto para ser lançado desde 2016, 2017, e a Aston Martin teve que adiar até ter dinheiro, ter investimento para isso. Então o comando da central multimídia é feito por esse touchpad aqui. Você consegue fazer os comandos por aqui, vou voltar para home. Ó, você consegue controlar por aqui ou pelo seletor giratório também. São comandos redundantes. Não é o touchscreen que você está acostumado. Não é tão ruim assim, mas eu, no test drive, no teste com o carro, né, pegando estrada com ele, tem hora que eu tenho que usar o seletor aqui e eu estou dirigindo, talvez eu prefira não mexer na central e deixar o que está acontecendo, porque por mais que você só faça isso aqui, como eu não conheço o carro, todas as telas ainda, é um pouco complicado se chegar numa configuração específica. Por exemplo, eu queria controlar o equalizador do som. Eu tive que ir em mídias e entrar nas configurações de som aqui. Aí eu estava indo lá nas configurações da central e procurando isso. Não era. Tem essas nuances assim. E o quadro de instrumentos é digital, como manda a carta atualmente, né, como manda os bons costumes, mas ela não é tão configurável. Se você pegar um DB12 que acabou de ser lançado, ele já tem touchscreen, ele já tem uma central mais configurável, são as evoluções, né? É aquilo, né? Se fosse um Chevrolet Onix sem touch, sem o carregador sem fio que fica aqui embaixo, seria minha nossa, né? Mas é um carro que, pelo menos pra mim, o fato de ele ter Android Auto e Apple CarPlay não tem tanto peso assim. O que pesa mesmo é isso aqui, ó. E eu acho que você tem que ouvir esse ronco do motor V8 comigo lá na estrada, vamos? Bom, deixa eu primeiro colocar as coisas em ordem aqui, modo individual, GT. Consigo ver algumas configurações aqui, ligar o ronco. É isso. Mas tem um detalhe também que, rodando já com DBX
os amortecedores, tem o modo esportivo e o Sport Plus. O Sport Plus fica muito mais áspero, mas o primeiro modo esportivo ele controla melhor as pequenas vibrações da pista. Ficou mais agradável, ele tem menos oscilação da carroceria. Eu acho que a suspensão é a coisa que mais me impressionou na dinâmica desse carro até agora, porque é um carro muito pesado, são 2.245 quilos, e ele tem, como é praxe em SUVs, em veículos tão pesados, suspensão pneumática, né? Ele tem molas pneumáticas, mas o sistema que eles usam é um pouco diferente. As bolsas são maiores, elas têm mais capacidade de ar ali comprimido, então elas provavelmente também por isso elas conseguem um comportamento diferente. A carroceria, ela não fica com aquele jogo de barca que você percebe em Range Rover, em Mercedes GLS. Não tem tanto compromisso com aquele conforto, aquele rodar suave. Não. Ele tem um rodar de carro esportivo. Os amortecedores adaptativos entram nessa também para entregar essa dinâmica mais firme, garantir essa solidez, e ainda tem um outro trunfo aí que é as barras estabilizadoras adaptativas, ou seja, a rigidez delas é variável, você consegue variar, o carro consegue variar de acordo com o modo de condução. Então se eu já passo aqui para o modo Sport, ela vai assumir um outro comportamento, uma outra rigidez, e aí o carro já fica ainda mais firme. Mas eu acho que no modo GT, com a suspensão um primeiro nível mais firme, é o ideal para a maior parte do tempo. Mas é importante que numa pisada, numa arrancada, você bote em modo esporte, porque aí você também controla uma inclinação longitudinal que ele tem, justamente por conta do deslocamento de massa e pelo fato do diferencial traseiro receber até 100% da força do motor. A suspensão é adaptativa, a tração ela consegue se ajustar à entrega de força necessária para cada momento, então pode jogar toda a força para trás e para frente quando o carro julgar necessário. Agora eu vou aproveitar, botar no modo Sport Plus, já mudou o comportamento aqui do câmbio e vou dar uma pequena reduzida aqui. As borboletas são de fibra de carbono, como eu falei, tudo que parece fibra de carbono aqui é de fibra de carbono, e vou pisar um pouquinho. Entendeu a inclinação? Fica agressivo mesmo. Mais uma redução. É impressionante, porque você sente seu corpo grudar com uma intensidade muito forte. O carro ele não titubeia, o motor está entregando lá seus 707 cavalos, mais de 90 kg de torque, o carro vai certeiro. Mas ele não é o tipo de SUV esportivo que quer te matar, tornar sua esposa viúva, como tantos outros. Ele não te maltrata, por mais que você pise, ele não te maltrata, ele continua sendo um Lorde muito rápido. Essa é uma das coisas que mais me impressionam nesse carro. Além do tempo de 0 a 100. Na nossa pista, ele fez 3,5 segundos de 0 a 100. A fábrica declara 3,3, que é exatamente o mesmo tempo que a Ferrari declara para puro sangue, que a priori a Ferrari faz todo o possível para dizer que não é um SUV. Quem vê ao vivo diz que é mais para um crossover ou um esportivo mais altinho mesmo. E também ao mesmo tempo do novo Lamborghini Urus performante. Então por isso também não dá para dizer que o DBX 707 é exatamente o SUV mais rápido do mundo na atualidade. Ele está meio que empatado com esses dois concorrentes. Mas desses dois ele é o mais barato e foi o primeiro a ser lançado. Isso é bom ponderar. E como a Ferrari puro sangue não é um SUV, também podemos dizer que esse daqui é o SUV mais potente do mundo, sim. Pelo menos essa semana. E até a próxima semana, talvez. Não há nenhum outro SUV esportivo a ser lançado que possa superar ele.
Eu tenho pra mim que o carro perfeito não existe. Talvez até alguma pessoa consiga ser plenamente atendida por um veículo, mas ainda nessa casa dos milhões de reais, talvez até principalmente na casa dos milhões, você precisa entender exatamente onde você quer que o carro seja perfeito. O Aston Martin DBX 707 me impressionou muito em questão de acabamento, na suspensão, que para mim é a melhor suspensão a ar que eu já experimentei na minha vida, e também no desempenho, porque ele consegue ser extremamente rápido sem deixar de ser educado com os passageiros. E isso, num produto só, num carro só, é uma combinação muito rara. O que eu quero dizer é que ele consegue combinar coisas sem comprometer o desempenho, que é o que você geralmente vê acontecer num carro esportivo. Ou compromete o conforto, ou compromete o acabamento, você tira um vidro mais grosso, coloca um plexiglass, você tira algum acabamento, isolamento acústico. Aqui não, ele consegue entregar tudo. Um Lamborghini Urus consegue ser igualmente rápido na versão performante. Ele tem um visual muito mais impactante em um primeiro momento, mas ele não é tão refinado e custa R$1 milhão a mais. E até mais comum, não sei se isso é um problema. O Ferrari puro sangue, beleza, é uma Ferrari, tem toda a sua aura espetacular, mas custa 6 milhões, tem lá seu motor V12, 725 cavalos, mas é um pouco menor, tem mais tecnologia, enfim, é uma proposta diferente. O esquisito disso tudo é eu estar achando que o custo-benefício de um carro como esse aqui, custando cerca de R$3.450.000, é bom. E isso é um tanto assustador. Mas é isso. Esse é o Aston Martin DBX 707, um carro extraordinário, por combinar coisas, mundos, que são diferentes. Um SUV rápido, luxuoso, chique. Não chega a ser um carro clichê. Mas é bem verdade que eu vou ter que pegar agora o Citroën C3 1.0 do longa duração para voltar para a realidade e voltar a entender o que é custo-benefício. Uma curiosidade para você que ficou aqui até o fim. Eu estava usando aqui o comando de som, sem querer, né, despretensiosamente. E aí o primeiro comando que ele aceita aqui, que ele sugere, é navegar até o Teatro Municipal de Stuttgart, a cidade onde fica a sede da Mercedes. Por quê? Porque essa interface eletrônica é emprestada pela Mercedes, é fornecida pela Mercedes, e ele mantém isso na sua raiz. Como? Como? Pois é. Pois é, Para quais funções você deseja? Você realmente pode se divertir mais em um Porsche Cayenne Turbo GT ou no Lamborghini Urus, mas nenhum dos dois consegue se equiparar em luxo e em refinamento de rodagem ao Aston Martin. É muito diferente. Agora nós vamos dar uma paradinha para esfriar os motores, mas já tem mais 4 rodas por aqui. Não sai daí. Estamos de volta para conhecer o Chevrolet Bolt EUV, que nada mais é do que uma variação aventureira e com entre-eixos mais longo do Bolt. Só que ele também chega com um preço mais interessante, esse espaço interno melhor, mas tem uma questão aí que ele já está quase saindo de linha. O Guilherme Fontana vai te contar tudo, até o motivo disso. Você levaria para casa um carro elétrico de quase R$300 mil, vendido em uma quantidade limitada e que sai de linha ainda esse ano? Bom, esse é o caso do Chevrolet Bolt EUV, a versão SUV do Bolt que acaba de chegar ao Brasil. Mas caso você já tenha respondido não logo de cara para minha pergunta, eu te convido a assistir esse vídeo para pensar melhor antes de tirar conclusões, porque esse carro aqui pode ser uma opção bem interessante sim. De novo, o Bolt EUV é a versão SUV do Bolt EV. Apesar deles terem aparência e dimensões muito semelhantes, muito próximas. Aqui, começando pela dianteira do EUV, ele tem os faróis separados em 2 peças. Essa superior aqui tem a luz diurna e a assinatura, né, como está aqui com os faróis, que fica um pouquinho mais fraca. E seta, a seta aqui é dinâmica, ela faz aquela corridinha. Embaixo tem os faróis principais com facho alto e facho baixo. São peças muito parecidas com a do Bolt EV, só que lá na versão convencional elas são unidas. Aqui no SUV elas são separadas. Mas aqui na frente, na grade, essa parte aqui é sempre na cor do carro, e no EUV essa abertura aqui é um pouquinho maior, ela é mais alta e mais larga. Ah, outra coisa, esse logotipo aqui da Chevrolet é sempre preto nesse carro, tanto aqui na dianteira quanto lá na traseira.
De lado a gente consegue ver bem a diferença entre os dois Bolt. Esse daqui tem um formato mais robusto, até um pouquinho mais convencional mesmo. O capô, por exemplo, é mais horizontal. Lá no outro Bolt ele é um pouquinho mais anguloso, uma pegada mais de minivan. Lembra até uma Meriva na real. Aqui não, aqui ele tem uma coisa mais convencional, como eu falei. E essa horizontalidade que eu falei também vai ali nas linhas mais da lateral mesmo, ali da base das janelas, dos vincos, para dar esse aspecto mais de robustez para esse carro. O caimento aqui da traseira é mais vertical, também para ter essa pegada mais de SUV em relação ao Bolt convencional. Só que apesar de ter essas proporções legais, tal, é um carro bonito, ele parece ter muita lata na lateral. E aí faz parecer que as rodas são muito pequenas, mas na real elas são de 17 polegadas, tem pneus 215/50, é um tamanho bom, mas essa discrepância entre lata e roda dá essa impressão. E falando sobre dimensões, esse carro aqui é 15 centímetros maior no comprimento, 8 centímetros maior no entre-eixos e 3 centímetros maior na altura em relação ao Bolt EV. Aquilo das linhas horizontais também estão aqui na traseira e ela é até sóbria, se for pensar para um carro elétrico, é uma traseira sóbria. O para-choque é bem alto e as lanternas são interligadas por essa faixa preta. E coincidência ou não, não tem como olhar para esse conjunto sem lembrar do Volkswagen Nivus. É muito parecido, inclusive o formato que acende aqui a lanterna, faz esse quase um U aqui. Aí começam algumas pirações aqui do Bolt EUV. Apesar de ter essa lanterna aqui, grandona, bonitona, bem protegida, né, numa posição alta, a luz de freio não fica nela, ela só serve para iluminação noturna. A luz de freio fica aqui embaixo, que inclusive essa luz tem dupla função, ela também serve para seta. É assim mesmo, vermelhona, bem num estilo bem americano. O porta-malas tem 462 litros, mas não é do jeito que ele está aqui. É no segundo nível que a gente abre esse tampão e joga ele lá para baixo. Aí sim, ele fica com um compartimento consideravelmente maior. O fechamento ou abertura do porta-malas não é elétrico, porque na teoria o Bolt nasceu como um carro elétrico barato lá nos Estados Unidos, então ele não tem essa função nem nessa versão que é a Premier topo de linha. Agora vamos conhecer como que é o interior dele. Aqui no banco de trás dá para ver na prática o entre-eixos maior do Bolt EUV. Ele é muito espaçoso. Eu tenho cerca de 1,75, o banco da frente está ajustado para mim e me sobra um palmo bem aberto aqui. Eu estou muito tranquilo, dá para até cruzar as pernas aqui. O único problema está na altura, porque se eu ficar aqui mais reto, ó, minha cabeça vai quase encostar no teto, principalmente aqui na lateral. Ele é bem inclinado aqui a lateral. Uma pessoa um pouquinho mais alta do que eu, 1,78 aqui, já vai ter problema com a cabeça. E esse carro aqui é um raro caso em que o assoalho é plano. A gente sempre critica aqui quando o túnel central é alto, aqui ele não tem. Isso ajuda muito na acomodação de 3 pessoas. Mesmo que o espaço lateral não seja dos mais generosos, dá para acomodar, dá para levar 3 pessoas aqui e ela vai agradecer muito por poder colocar o pé no chão aqui como os ocupantes do lado. Mas ele tem uma falta grave aqui atrás. Aqui nesse console não tem nada, não tem saída de ar-condicionado e muito menos porta USB. O painel do Bolt tem um aspecto bem limpo, ele não tem grandes invenções, é tudo bem prático, funcional. E o acabamento também é bem caprichado. Aqui nas portas, só nas dianteiras. E na parte superior do painel tem material emborrachado. Tem aqui preto brilhante, apliques cromados que imitam aço escovado. É uma mistura de materiais, de texturas bem interessante. E também tem um cuidado na construção. Você não vê
vãos muito grandes ou muito desalinhados, é caprichadinho. E tem também uma mistura legal nos bancos e aqui nas portas desses materiais que imitam couro em preto e azul. É um azul bem escuro, mas que é bem bonito, lembra até do Tracker Premier, o Tracker nacional. Tem também o azul aqui na parte aqui central do painel. Só tem duas coisas que me incomodaram bastante aqui pela falta de suavidade. Primeiro, essa tampa aqui, que se você solta, ela fecha com tudo, dá uma pancada, até meio perigoso. E esse botão, os botões na verdade, aqui de volume e de trocar a faixa da música. Você aperta e tem um... E eu não estou apertando forte não, ele tem um tec-tec bem... Falta suavidade aqui, demonstra uma falta de cuidado nesses pontos específicos. Agora vindo aqui para o meio, esse console central aqui, bem limpo também. Tem os botões de câmbio, né, seletor de marcha aqui, alguns outros comandos. Carregador de celular por indução que fica bem escondidinho, aqui é bem profundo. E embaixo dele tem essa parte aqui, esse segundo console, para você colocar objetos que você não vai usar tanto, porque o acesso dele não é tão prático. Se você estiver aqui, você tem que fazer um malabarismo, dirigindo principalmente, sem condições. Vindo aqui para as telas, o quadro de instrumentos tem 8 polegadas, tem uma boa riqueza de informações, até tem uma função mais simplificada, mas é legal você ficar vendo ali em quantos quilowatts você está gastando na aceleração, quantos você está regenerando. É bem legal, tem uma qualidade de imagem boa também. A central multimídia também bem grandona, tem 10,2 polegadas, também uma qualidade legal de imagem, é o MyLink tradicional do Chevrolet. Tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio e Wi-Fi. Mas aí tem um conflito. São duas funções bem legais nessas conexões sem fio e Wi-Fi, mas elas acabam conflitando entre si, porque elas usam a mesma rede Wi-Fi. Então às vezes você acha que está conectado na internet, mas ele está usando o Android Auto, aqui no meu caso, sem fio. Aí você precisa ir lá no celular manualmente e conectar pela internet, e trocar, né, o Wi-Fi do Android Auto pelo Wi-Fi da internet. Isso você só consegue fazer no celular. E cada vez que você sai com o carro, ele vai automaticamente conectar o seu Android Auto sem fio. E aí tem outra coisa, que se você está conectado na internet, você não consegue usar essas plataformas sem fio. Tem que ser via cabo. Então aí você escolhe o que você prefere. Nos equipamentos, ele tem quase que o trivial já para um carro dessa categoria. Piloto automático adaptativo, com frenagem automática, faróis altos automáticos, ar-condicionado aqui é digital, mas de uma zona só, freio de estacionamento eletrônico, alerta de tráfego cruzado traseiro, e aí tem umas coisinhas a mais, volante e bancos dianteiros com aquecimento, um teto solar panorâmico bem grandão com abertura e alerta de saída de faixa com correção. Mas tem uma coisa que chama muita atenção aqui no Bolt EUV, que aí já envolve segurança também, é que ele tem 10 airbags. São airbags frontais, laterais, de cortina, tanto para a primeira quanto para a segunda fileira e até aqui de joelho. É bastante airbag e chama bastante atenção. O Bolt EUV tem exatamente o mesmo conjunto mecânico da versão convencional. Ou seja, aqui a gente tem um motor elétrico de 203 cavalos de potência e 36,7 kgfm de torque. Como o motor está ali na dianteira, esse carro aqui é tração dianteira. Ele é bem espertinho, tem acelerações rápidas, retomadas boas. Ele só não é aquele elétrico violento, que dá aquela pancada quando você dá aquela acelerada, aquele kickdown, né? Ele até vai dar um puxão, vai te fazer colar no banco, mas não chega a assustar. Isso faz dele um bom elétrico para quem está começando ali nos elétricos e ainda não está acostumado com esse comportamento do torque instantâneo. E caso você queira um pouquinho mais de desempenho, ele tem o modo Sport, que aqui é representado por um botão com uma bandeirinha quadriculada de corrida. Bem bonitinho esse comando aqui. Só que aí, claro, ele vai gastar mais bateria se você ativar o modo Sport, que ele vai ficar sempre mais pronto ali para acelerar. Nos nossos testes, esse carro aqui foi de 0 a 5 km por hora em 8 segundos. É um número bom,
mas não tão bom quanto o do Bolt convencional, que foi em 7,3 segundos. É uma diferença bem considerável. Para ajudar nas regenerações ou poupar um pouco a bateria, ele tem aquele modo One Pedal, que você consegue ativar aqui por esse botão no console central, que é aquele sistema que todo elétrico tem, que você consegue dirigir com um pedal só com o acelerador. Então se você soltar o pé do acelerador, ele já vai começar a frear sozinho. Ou que, como eu estou numa estrada, é até melhor você desativar, que o carro fica mais solto, você não tem que ficar meio que brigando com esse freio. Aí nesse caso dá para você ativar aqui na mão, tem uma maleta atrás do volante, que não é de troca de marcha, claro, esse carro não tem câmbio, não tem marcha para trocar. Você ativa aqui na mão, acaba sendo até um freio aqui no seu dedo, que você pressiona e ele vai frear do mesmo jeito que o One Pedal, mas quando você quiser. Por falar em regeneração, em bateria, a bateria desse carro aqui pesa 443 quilos e tem 66 kWh. Ou seja, é um tamanho intermediário, é um pouquinho maior que a de um Peugeot E2008, por exemplo, mas não chega nos 80 kWh de alguns carros mais caros até. E com essa bateria, com esse conjunto mecânico, de acordo com os nossos testes também, a autonomia projetada dele é de 403 km em ciclo urbano e 396 km em ciclo rodoviário. Agora falando um pouquinho sobre a dirigibilidade desse carro, ele tem uma suspensão bem macia, é bem confortável. Às vezes ela tem um balanço até um pouco exagerado, ela dá até um pouquinho aquele efeito rebote, é até um pouquinho demais. Mas aí isso só reforça a vocação urbana desse carro. Porque além de ser muito macio, ele passa por lugares mais acidentados, por terrenos mais maltratados, sem grandes problemas. E aí também entra a direção desse carro, que ela é um pouquinho mais pesada do que aparenta ser, mas também é uma necessidade, porque ele é um carro alto e estreito, então não dá para você brincar muito ali com balanço lateral, ali não dá para ser uma direção tão leve. No final das contas, o Chevrolet Bolt EUV é um bom carro sim, principalmente diante da concorrência. Ele é espaçoso, econômico, tecnológico e bastante amigável para o dia a dia. Por R$280 mil, ele fica abaixo dos 330 cobrados pelo Bolt EV, o irmão convencional, e abaixo também dos 290 cobrados pelo Hyundai Kona elétrico. E fica um pouquinho acima dos 260 do Peugeot E2008, e também não foge muito dos 240 cobrados pelo Jaque EJS4 e até pelo Renault Zoe, um carro bem menor. E tem outra coisa, aqui para o Brasil só 200 unidades serão vendidas, o que talvez já seja um reflexo do final da produção lá nos Estados Unidos, que vai acontecer ainda em 2023. A gente só não sabe dizer agora como isso vai se refletir depois no mercado de usados, se para o bem, para uma raridade para o bem, ou se para uma raridade para o mal. Só que aí a gente também tem que considerar que nenhum desses concorrentes diretos dele vendem muito mais do que isso. O Chevrolet Bolt ainda é um carro tão atual que a Chevrolet até poderia avaliar se não valeria a pena fabricar esse Bolt EUV no Brasil depois que ele sair de linha lá nos Estados Unidos, quem sabe. Seria uma proposta interessante. Ainda é um carro muito espaçoso e com um preço muito interessante nessa faixa de preço que ele está atuando ali por volta dos R$250 mil. É uma coisa a se pensar sim. Agora nós vamos voltar ao luxo, ou melhor, vamos a um SUV que serve como porta de entrada ao segmento de luxo, que é o BMW X1. Nessa nova geração, na verdade, essa atualização para a linha 2023 deixou ele tão moderno que ele ficou meio que a cara do BMW X3. E eu vou te mostrar em detalhes o motivo para isso. Depois de 14 anos, e em sua terceira geração, o BMW X1 encontrou a fórmula certa para se posicionar como SUV de entrada da BMW. Porque vamos lá, aquela primeira geração, lançada em 2009, era um tanto estreita e até baixa para um SUV. Ele flertava um pouco com o Série 1, que é um hatch,
E tinha tração traseira, porque a plataforma, na verdade, era a mesma do Série 3. E isso até era legal, mas ele não tinha o volume de um SUV. Mas se a tração traseira era um diferencial para o X1 no segmento dele, isso acabou na segunda geração, lançada em 2016, porque ele passou a ser baseado na plataforma UKL2. Se você não conhece, é a plataforma de todos os carros da Mini. O que significa que ele passou a ter tração dianteira. E isso, claro, foi contra uma antiga tradição da BMW, mas isso já foi superado, porque teve Série 2, Série 2 Active Tourer, o próprio Série 1, todos eles passaram a ter tração dianteira. O fato é que quando o X1 entrou para essa plataforma, a dianteira dele ficou um pouco mais inclinada, um pouco largo, ele cresceu de fato, mas ele ficou um tanto quanto inchado. E a grande sacada é que nessa terceira geração, embora seja a mesma plataforma, ele se encontrou na forma de um SUV de proporções médias, um SUV bem interessante, quase um Mini X3. Sim, ele mantém a mesma plataforma de antes, porque antes de mais nada, embora seja uma terceira geração, considerada pela BMW, é uma atualização profunda, na verdade. Tanto que as dimensões elas chegaram a aumentar 10 centímetros no comprimento, foi para 4,50, e também 10 centímetros no entre-eixos, ficando em 2,69. Mas eles conseguiram, mesmo alargando o carro, esticando, aumentando a altura, usar os mesmos braços de suspensão e até as mesmas bandejas. Inclusive ele continua com o McPherson na frente e um conjunto multilink na traseira. É o padrão, mas agora em uma versão revista e ampliada, literalmente. O fato é que com esse ganho de dimensões, o X1 chegou muito perto da primeira geração do X3, lá de 20 anos. Esse muito perto é coisa de menos de 10 centímetros, a depender da dimensão. Só que com o design, com a mudança no design, você tem uma percepção de que ele cresceu até mais. E o principal, para mim, é a altura do capô maior, essa frente mais reta e essa grade que cresceu, mas não ficou exagerada. Nem exageradamente grande, nem exageradamente pequena. Tá na proporção certa que a BMW deveria seguir em todos os seus carros. E como essa aqui é uma versão M Sport, é a versão topo de linha, a grade é preta, tem essa faixa preta aqui na frente e essa tomada de ar aqui na lateral é maior e é totalmente funcional. A BMW diz que ela não quer fazer tomadas de ar para enganar ninguém, ela quer fazer um negócio de verdade e aqui ela faz aquele direcionamento do ar para ir por fora da roda para melhorar a aerodinâmica. E falando em aerodinâmica, essa grade aqui é ativa, ou seja, ela só vai abrir quando o motor tiver uma demanda de ar necessária ali para equilibrar a temperatura, chegar na temperatura correta. Fora isso, ela vai ficar fechada para otimizar a aerodinâmica. Como eu disse, é a versão topo de linha, ele custa R$ 349.950. Abaixo tem a versão X-Line, também com motor 2.0 como esse daqui, que custa R$ 328.950. E agora ainda existe uma versão com motor 1.5 turbo. É aquele motor 1.5 do X2, que não vem mais para o Brasil. O X2 meio que está saindo de linha, graças a esse carro, talvez. E é um motor de 156 cavalos, mais fraco, com o mesmo câmbio DCT de 7 marchas, mas que custa R$ 296.950. Então deixa o preço bem mais acessível, até do que a versão anterior, a geração anterior do X1. Um fato é que a versão M Sport ela realmente se destaca pelo visual. Aqui saem os plásticos pretos sem pintura e tudo passa a ser pintado, como a moldura na caixa de roda, as saias. E essa cor azul portimão é linda, né? Ainda tem as rodas Aro 20, esse aqui é um desenho da BMW Individual. E tem detalhes pretos também, como a moldura da janela, o REC que vai aqui, a barra longitudinal no teto. E ainda falando um pouco sobre o design do X1, essa maçaneta aqui, faceada com a lataria do carro, é para melhorar a aerodinâmica, mas eu não gostei muito desse estilo de puxar a maçaneta. Parece que falta um pouco de sensação de qualidade, parece que ela é muito macia. Acho que quando você aperta, quando você segura ela de fato, é mais interessante. E ainda tem esse caimento do teto que mudou radicalmente o perfil do X1. É isso daqui, quando você vê de traseira, que dá um pouco mais de imponência para ele no trânsito. O principal aqui no desenho da traseira para mim é que antes essa barra aqui abaixo do vidro ela tinha um volume para fora, parecia quase um spoiler. Agora ela é reta e o vidro traseiro parece que ficou mais estreito. Isso muda um pouco, na verdade muda drasticamente a atitude
da traseira do carro quando você vê. E aí tem a lanterna que invade menos a tampa. Agora ela só invade por essa linha aqui, que é um LED iluminado, ok. Então fica um pouco mais leve, mais invocado, dá uma outra percepção para o carro. É mais ou menos o que você vê no X3, né, em termos de atitude, digamos assim. E aí, por ser um M Sport, tem essa faixa preta gigante aqui no para-choque e tem essa peça, um extrator, né, aqui na base do para-choque, que esconde totalmente o escape. E isso agora virou comum para a BMW. Por mais que seja um carro a combustão, sem nenhuma eletrificação, eles pararam já de explorar as saídas de escape, pelo menos em alguns modelos, porque eles já estão se preparando, na verdade começando a preparar o público para um mundo elétrico. Então quando você vê esse carro e vê um iX1, ele é absolutamente igual, inclusive nesse estilo da M Sport. É para você não fazer essa distinção facilmente e começar a se acostumar com um futuro elétrico. Agora falando em porta-malas, deixa eu te mostrar ele, porque para um SUV médio, 476 litros sem fazer roubadinha nenhuma de medição, é um baita espaço, muito bom na verdade, bem útil para a família. E é todo plano, bem dividido pela traseira, é bom. Esse daqui para mim é o espaço traseiro correto para um SUV médio. Tem espaço para 4 pessoas, muito bom. Uma posição de acomodação e ainda tem a possibilidade de ajustar aqui a inclinação do assento. Ó, tem essa posição intermediária, que é normal, e tem essa aqui bem relaxada, muito propícia para você tirar aquela sonequinha na viagem. E aqui a porta também tem um acabamento macio. Não é exatamente o mesmo padrão da dianteira, que é o padrão Luxury da BMW, que tem costuras aparentes, mas é um material macio. As costuras mesmo estão aqui na lateral, onde eu encosto o braço, tem o meu comando de vidro elétrico, ainda mantém o acabamento prateado, não tem aquela falta de detalhes que alguns carros mais baratos têm. E além disso tem a saída de ar-condicionado traseira, né? 2 direções, também 2 portas USB-C de carregamento rápido e um compartimento para botar alguns objetos aqui no pé. Só que é um BMW, ele tem a previsão para tração integral, não vem para o Brasil tração integral, pelo menos nesse momento, e isso faz com que o túnel central seja um pouco alto. Para você se acomodar aqui no meio, é um pouco chatinho. Além de ser um encosto mais duro, eu sou grande também, né? Eu ocupo, na verdade, os 2 lados. A parte mais útil aqui, na verdade, é usar o encosto central como apoio de braço e porta-copos. Padrão. Nada muito extraordinário, mas tudo muito correto, sem grandes concessões de acabamento e equipamento. Bom, esse painel aqui ele vai muito além de uma atualização profunda no carro, porque ele é completamente diferente do que se tinha no X1. É um estilo meio iX, né? Esse painel mais recuado, com um console meio flutuante aqui, isso aqui é quase uma mesa de comando, com funções da central multimídia e também o seletor de marcha, que é só essa chavinha aqui, você vai movimentando. E ainda tem esse carregador sem fio para smartphone, bem aqui no meio do console, com uma travinha para ele não ficar se movimentando na aceleração e na frenagem. Carrega, tem um porta-copos aqui numa posição legal, 2 portas USB-C e mais um compartimento aqui embaixo. Quando você está do lado do motorista, você nem vê que tem essa estrutura aqui para manter essa mesinha bem firme. Uma coisa que está se tornando padrão, mais até do que essa mesinha com os controles, são essas telas integradas na mesma moldura curva. Deixa eu só colocar aqui a minha conta, porque com o aplicativo da BMW você consegue criar um perfil, isso fica na nuvem armazenado e ó, tá até movimentando o banco. Ele memoriza todas as minhas configurações, então até quando eu estou testando um outro BMW, ele já salva todas as configurações que estavam pré-configuradas para o carro. Então ele já até aumentou a velocidade do ar-condicionado, reduziu a temperatura e até, por exemplo, a equalização do som tá para o meu perfil. E aí eu posso vir aqui e fazer todos os controles, né? Uma tela tátil, mas eu também tenho alguns acessos rápidos aqui
pela mesinha, como por exemplo os modos de condução, que também são meio misturados com o ambiente. Então, por exemplo, tem o modo personal, que é o padrão, tem o eficiente e o esporte, depois eu falo deles, e tem esse aqui, expressivo. Ele muda toda a coloração ambiente, muda as telas para esse padrão aqui, liga a massagem de um jeito específico, mas o mais interessante é esse relax, que aí ele configura até o quadro de instrumentos, o head-up display, para uma forma mais confortável de condução, e isso também influi no comportamento do câmbio, no comportamento do motor. Ele fica um pouco mais aliviado, né? Não fica tão latente assim como o modo esporte. E ainda tem esse Digital Art, que tem uma NFT que coloca aqui nas duas telas e cria um ambiente também com a iluminação da cabine, que também não dá para ver. Mas é uma iluminação que vem das portas, passa pelo painel e até ao redor da base de carregamento do celular. E tem dois equipamentos muito específicos da versão M Sport, que são o teto solar panorâmico e também o sistema de som da Harman Kardon, que realmente faz uma diferença. Ele tem mais definição no som e até mais potência. Mas para falar exatamente dos modos Sport e Eficiente, é melhor a gente começar a dirigir, né? Então vamos dar uma volta no X1? Primeiro, claro, eu tenho que falar do motor, né? Essa versão ela já tem motor 2.0 Twin Power Turbo, que não é biturbo, é só um turbo de dupla voluta. Ele divide, né, o fluxo de ar para 2 cilindros, né? Cada par de cilindros recebe um fluxo diferente e independente de ar, e isso tira algum turbo lag, isso ajuda no rendimento. E agora ele tem 204 cavalos, é um ganho de 12 cavalos em relação ao antigo e 2 kg de torque também. São 32,6 kgfm de torque. Teve esse ganho com alteração de alguns componentes e também, na verdade, principalmente do mapa do motor. Eles conseguiram ganhar essa força, essa potência, mas esse motor deixou de ser flex. Ele era flex e agora é só a gasolina, pelo menos por um tempo, até que a BMW atualize esse novo mapa para álcool, né? E além disso, o câmbio é um de dupla embreagem, 7 marchas, um DCT, com um comportamento bom até, mas aí sim, a depender do modo de condução que eu estou usando. Ó, no modo eficiente, por exemplo, aí o carro faz tudo o que ele pode para ser econômico. Inclusive, vou dar uma acelerada aqui para não perder o embalo. Mas se eu aliviar o pé, depois de um tempo ele libera, né? Ele desacopla o câmbio do motor e deixa o carro velejando, digamos assim. Só nessa função, nesse modo. E aí ele já me mostra até aqui no quadro de instrumentos, quando entra nesse modo, quanto que eu já ganhei sem usar o motor, né? Quanto ele já percorreu sem usar o motor. Nesse caso aqui já está marcando 300 metros. 300 metros sem gastar combustível? Não exatamente, porque ele não desliga o motor. Esse motor, por mais que ele tenha vários sistemas para eficiência de combustível, ele ainda não é um híbrido leve. Ele não tem um motor elétrico ali que dê um suporte para manter uma velocidade contínua, para dar aquele pico de força. Mas ele é bem econômico. Ele fez, no nosso teste, 10,9 km por litro no ciclo urbano e 15,4 no rodoviário. É um ótimo consumo, na verdade. E aí tem muito a ver com a aerodinâmica, né? Grade ativa, superfícies trabalhadas, aerofólio, enfim. Ele tem um coeficiente aerodinâmico de 0,26, é um número excelente para um SUV, especialmente um SUV desse tamanho e que não tem tantas coisas que façam ele ficar mais baixo, limitem ângulo de ataque e saída, então é legal isso. Agora, para encontrar o desempenho máximo desse carro, só usando aqui o modo Sport. Ele dá até a opção de desligar controle de tração, estabilidade e tal. E aí sim, o câmbio passa a responder legal, porque com o modo eficiência, nas saídas, nas retomadas, você pisa e ele não responde. Aqui, no modo Sport, você pisa, o motor acorda e vai. E vai muito bem, vai longe. Na nossa pista de teste deu para chegar a uns 200 km por hora na reta. Isso é legal. Ainda mais para um motor que você olha assim, pô, 204 cavalos só. Ele entrega. E ainda tem uma funcionalidade legal, que é o boost
ele ativa o máximo de desempenho por 10 segundos, é quase um push to pass. E você consegue usar isso praticamente de qualquer modo. E aí você sente as trocas com mais tranco, né? E vai muito bem. É bem legal. É tão legal que eu até exagerei um pouco aqui na velocidade e ganhei uma velocidade muito rápida. Voltando ao normal, ninguém viu, tô invisível. Agora no nosso teste, o 0 a 100 cravado pelo X1 2.0 foi de 7,9 segundos, quase o número de fábrica mesmo. Bem bom. Um SUV médio, né, com motor 2.0. Também não é um super motor, mas também não é um desempenho ruim. É interessante. Bem compatível, na verdade, com a proposta desse carro. Agora, o que mais me impressiona nele, na verdade, é que nesse tempo todo, ó, pisei o máximo, você quase não escuta o motor. Você está dirigindo normalmente, você pede uma redução de marcha, ó, terceira marcha, você não sente o tranco da redução, você não sente aquele freio motor intenso. É um carro muito suave, ele é tão suave que eu acho que ele até já flerta mesmo com uma realidade de carro elétrico. Isso é bem interessante. Quando você está rodando normalmente, o que você escuta é rolamento, é rolagem de pneu, só barulho de pneu, algum vento, mas também não é muito, a aerodinâmica, como eu falei, é muito boa. É um carro que surpreende bem. Só me deixa um pouco desconfortável é usar essa central multimídia, que aí você quer fazer uma função que não tem em atalho e você cai numa tela cheia de ícones muito parecidos, distribuídos meio que sem lógica e fica perdido, não está nem por ordem de nome, na verdade existe essa configuração e não foi feita. Então, se eu quero fazer uma configuração específica que não está nesse menu rápido aqui, eu me perco. Tem que entrar aqui, configuração de sistema, display para reduzir brilho, configuração para ver alguma coisa de som e pronto. Qualquer outra coisa além, como a iluminação ambiente, já me perderia aqui nesses ícones todos. Tem algum lugar aqui e quando você vai descobrir, você já vê que você está muito distraído do trânsito. Ainda acho que isso aqui é um ponto a se melhorar. Poderia ter ícone maior, janelinha, não sei. Mas é isso. BMW X1, essa sensação de ser envolvido pelo carro, esse painel interessante, essa mesa de comando aqui. Eu gostei. Gostei realmente. Não é aquela coisa clássica da BMW, mas é um diferente legal. Bom, até então, o BMW X1 é o único SUV de entrada das fabricantes alemãs que perde em vendas para o sedã, no caso o Série 3. E existe uma certa disputa aí entre os dois, porque um Série 3, um 320i M Sport, uma configuração equivalente, também com motor 2.0 um pouquinho mais fraco, porém flex, e um nível de equipamento semelhante custa R$6.000 mais caro, só que ele tem um painel um pouco mais convencional para os padrões da BMW e também a tração traseira, que é algo que muitos fãs de BMW ainda apreciam muito. Só que agora o X1 tem um porte, tem um aspecto de SUV mais forte. Será que agora ele tem capacidade de superar o Série 3 nas vendas? Fica essa questão no ar. E é isso. Esse é outro carro que é rápido, mas não aparenta. E é até econômico pelo visto. Mas eu não sei se eu fosse comprar um BMW hoje, eu compraria um X1, porque eu acho que o sedã Série 3 ainda é bem mais interessante e custa até um pouquinho a menos. E você, o que você escolheria? Esse foi o programa 4 Rodas. Nos vemos por aqui na próxima semana, mas até lá você pode acompanhar todo o nosso conteúdo na revista, no site, nas redes sociais e também no nosso novo aplicativo, que você pode fazer as honras de baixar. Dá só uma olhada, tá bem bacana.